Se as inúmeras investigações paranormais não ensinaram alguma coisa, é que nunca irá faltar entidades sobrenaturais que a gente sempre irá temer. Sou César do canal Helena Mundi e com a recente obsessão da internet com o encontro com o povo das sombras e o Hatman, conhecido também como Chapeleiro, e aqui no Brasil conhecido como o Homem da Capa Preta. Mas antes de conhecermos essas terríveis entidades, já dê seu like agora no começo do vídeo. E esses fenômenos estão crescendo muito na rede e aparecendo vários relatos. Vamos agora conhecer esses casos e de onde eles surgiram. Então segue agora direto aos fatos. O povo das sombras não foram realmente jogados no foco paranormal até cerca de 2001. E isso foi tudo graças a uma rádio paranormal conhecida como Art Bell. Há muitos autores, blogueiros e pesquisadores que gostariam de ter crédito por descobrir esse misterioso fenômeno que é o povo das sombras. Mas sua primeira referência pública real remonta a 12 de abril de 2001, quando a Art Bell entrevistou Thunderstrike, anciã de primeira nação, professor e cofundador da Deer Tribe Maths Medicine Society. Durante esse episódio, ele falou longamente sobre o povo das sombras e até incentivou os ouvintes da rádio a enviar seus próprios desenhos do fenômeno aterrorizante. Na verdade, muito mais pessoas viram antecipado e contaram que estavam enfrentando esses encontros assustadores. Ao longo dos anos, tem havido muitos debates sobre esse povo das sombras, se eles são bons ou maus, e muitos desembarcam em ambos os lados da cerca. O meio físico residente Dead Files, M. Allen, falou bastante publicamente sobre sua crença do que o Shadow People, ou povo das sombras, são entidades interdimensionais que caem do lado mal uma e outra vez. Houve inúmeras histórias, fotos e vídeos do povo das sombras, mas o que a maioria das pessoas não sabe é que enquanto muitos estavam sendo atormentados por eles, um grupo seleto estava experimentando algo semelhante, mas apenas um pouco diferente. Era a síndrome do Hatman, o Chapeleiro, ou também o Homem da Capa Preta, às vezes chamado de Homem Cinza ou Homem da Sombra. É uma entidade que é descrita com um homem que usa um chapéu de casca larga e um casaco longo. Em outros encontros, o Hatman é descrito como vestindo um chapéu de cowboy, um fedora ou um chapéu mais alto, mais velho, e às vezes vestindo um manto preto, um terno e até uma barba. Quando o Hatman aparece, testemunha geralmente está dormindo no início da manhã, embora os usuários das placas Ouija também descrevem encontro com o Hatman, bem como supostas vítimas de abduções alienígenas. Independentemente de quando ou em que situação aparece o Hatman, a entidade aparece ser atraída para causar infortúnios ou má sorte, má saúde ou até mesmo a morte. Mais estranho é que o Hatman tenha sido relato para se tornar visível para várias gerações da mesma família, ou para amigos e a família de uma testemunha. Alguns sugerem que o Hatman é realmente um membro de um fenômeno conhecido como o povo das sombras, ou Shadow People, que são entidades que parecem ser silhuetas humanoides. Embora as lendas do Shadow People tenham existido durante séculos, nos tempos modernos as entidades são frequentemente relatadas por vítimas de paralisia do sono, e particularmente por usuários de metanfetamina, devido à privação do sono. Inicialmente, o povo das sombras é descrito como aparecendo na visão periférica das pessoas, ao longo do tempo aparecendo mais em exibições. Apesar de não ter características discerníveis, enquanto esses encontros estão ocorrendo, os indivíduos relatam um sentido de ansiedade e paranoia, e às vezes também pode ocorrer alucinações táteis ou auditivas. Outras pessoas relatam que o Hatman também é do povo das sombras, ou demônio dependendo de sua fonte, que foi relatado em todo o mundo.
Ele é distintamente masculino e testemunhos dizem que ele não tem rosto. A maioria das entidades das sombras geralmente são vistas por um momento ou dois antes de desaparecer, mas o Hatchman parece ser diferente, muitas vezes ficando um longo período de tempo, e às vezes ele toca, sufoca ou assalta sua vítima. Outro aspecto do Hatchman, que é estranho e mais sinistro que outros do povo das sombras, é que o Hatchman é frequentemente associado a ambientes hostis, agressões e às vezes um indicador de que algo malvado acontecerá. Aqui está o que o site Strange Accounts tem a dizer. Esta presença aparentemente escura é conhecida por causar ou ser atraída por ambientes hostis e comportamento agressivo. Aqueles que o vê são muitas vezes testemunhas de distúrbios domésticos e avarias familiares, observando uma atmosfera tangivelmente negativa, sensação de medo ou desesperança. Por esse motivo, muitos rotularam o espírito de um demônio, um assombro inteligente, capaz de manipulação física e psicológica. O Hatchman pode ser capaz de oprimir aqueles com quem entra em contato, parecendo dar credibilidade a essa teoria. O Hatchman também parece ter prazer no terror que ele causa testemunhas. Relatam a sensação de que ele está de alguma forma se alimentando do seu medo. Outras testemunhas informaram que o Hatchman às vezes tem olhos vermelhos brilhantes, ou olhos pretos sem demora e sólidos. Outros dizem que o Hatchman é um anjo caído, ou o anjo da morte, que ele vem logo antes de sua morte. Uma série de religiões, lendas e sistemas de crenças descrevem seres espirituais sombrios ou entidades sobrenaturais, como sombras do submundo, e várias criaturas sombrias têm sido um elemento básico do folclore e de sua história de fantasma. Recentemente, uma mulher chamada Stacy Alexos relatou um conto extremamente assustador e perturbador. De acordo com Stacy, quando era uma jovem muito nova que vivia no extremo oeste de San Antônio, ela ficou acordada uma noite por uma sensação desconfortável e sentiu-se ansiosa e obrigada a olhar pela janela do quarto. Enquanto seus olhos se ajustavam à escuridão, Stacy podia distinguir claramente o esboço de uma figura humanoide atrás da cerca de piquete branca que cercava seu quintal. Embora ela não conseguisse descobrir muito no caminho das características, ela poderia discernir claramente que ele interpretava como um chapéu em cima de sua cabeça. Enquanto Stacy assistia com medo, o ser começou a se afastar em um estranho movimento lateral, enquanto mantinha os braços estendidos em direção do poste de luz. Quando notou o esmagamento das folhas sob os pés da criatura ou da entidade, Stacy tinha certeza que ela não estava sonhando, nem estava imaginando coisas. Compreensivelmente aterrorizada, a jovem se jogou embaixo dos lençóis, tremendo de medo até o amanhecer. Suas tentativas inflexíveis de acordar sua tia, que estava dormindo ao lado dela no momento, eram inúteis. Parecia que sua tia estava num transe total. Este evento teve um impacto profundo nela desde então. À medida que ela envelhecia, Stacy reconheceu que teve um fascínio por todas as coisas paranormais, demais para seus pais consternados. Embora, notavelmente, ela também aprendeu que seus pais haviam afirmado ter visto um objeto inexplicável em forma de disco pairando acima de sua casa em uma noite, embora eles não gostassem de falar sobre isso. O aspecto completamente sincronizado da experiência de Stacy ocorreu recentemente quando conheceu a outra mulher de San Antônio, que relatou uma observação quase idêntica à dela. Na verdade, a outra mulher havia oferecido a informação com absolutamente nenhum conhecimento sobre o encontro de Stacy. E talvez, ainda mais estranho, ambas as mulheres descobriram que cresceram em bairros adjacentes. Por mais inacreditável que pareça, no campo de pesquisa paranormal há muitas referências e aparições similares a espectros conhecidos como o povo das sombras, figuras fantasmagóricas e negras
que aparece na visão periférica das pessoas e de repente desaparece no ar. Acredita-se que esses fantasmas subsidam no medo e muitas vezes são percebidos como presságios ruins. Houve também um caso em massa de possessão demoníaca no Peru, que causou a alguns alunos ataques enquanto outros desmaiaram na escola. Quase 100 alunos podem ter sido possuídos e terem visões de um homem preto tentando chegar perto deles, no que foi descrito como um caso maciço de possessão demoníaca. Os alunos estão enfrentando convulsões ao lado de alucinações. Os especialistas têm lutado para explicar acontecimentos que foram muito estranhos. A escola é construída perto do cemitério da máfia. De acordo com relatos locais, cerca de 100 alunos da escola Elza Pereira Flores, no norte do Peru, têm experimentado a condição supostamente contagiosa. Um aluno, não nomeado na mídia local, descreveu sua experiência. É perturbador pensar nisso. É como se alguém continuasse me perseguindo. Era um homem alto, vestido de preto, com uma grande barba e um chapéu negro. Graças à internet, as histórias sobre experiências paranormais de pessoas são transmitidas como um incêndio, e é fácil passá-las como enganações ou exageros, mas acho que muitos de nós concordariam que tem que haver algo estranho acontecendo se milhares de pessoas estão passando pelo mesmo. Nós não sabemos exatamente quem são o povo das sombras e o Hatman, ou o que eles querem, mas uma coisa é certa: se você ver um deles, irá ficar com muito medo. E vocês, o que acham? Será que é mesmo um mito ou será uma verdade? Deixe suas opiniões pra gente, que é muito importante. E você que é novo aqui no canal, já se inscreva para não perder mais nenhum dos nossos vídeos. Dê uma força pra gente nos compartilhamentos. E se você viu o nosso vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like, que também ajuda muita gente. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.